pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui, pra falar, dar continuidade àquilo que eu estou falando, Que o Rai começou, eu entrei no meio falando de movimentos sociais, agora eu vou terminar falando da crise da Primeira República, da República Oligárquica e, introduzir aí o golpe de 30 e depois a gente entra aí no Getúlio, mas acho que não serei eu a falar de Getúlio. Enfim, eu preciso lembrar vocês, das questões de insatisfação popular. Porque a gente, viu na aula de movimentos sociais, tanto no campo quanto na cidade, as pessoas estavam insatisfeitas com as questões do governo, com as imposições do governo, com o autoritarismo do governo, às vezes com a falta de atenção do próprio governo em determinadas regiões. A gente tem aumento de miséria, aumento do desemprego, aumento da fome, uma ausência de atenção às populações mais pobres, mais encarecidas de cuidado. Então, a gente tem esse movimento aí, vários movimentos de busca por melhorias de qualidade de vida, melhorias de direito. E agora eu vou falar de um movimento, que se dividiu em diversas revoltas, que é super importante para vocês entenderem o fim dessa república oligárquica. Bom, vamos ao conceito de república oligárquica, República do café com leite, café São Paulo, leite Minas, alternância deles no poder, enfim. Só que, para eu falar da república, dessa crise aí, eu tenho que voltar a um fator aí, um fator externo do Brasil. A gente teve a Primeira Guerra Mundial ocorrendo dentro dessa república aí. E a Primeira Guerra Mundial colocou em xeque, trouxe para a população e para o próprio Estado ver que o Exército Brasileiro, seja ele Marinha, Aeronáutica, a Aeronáutica vai se desenvolver depois, ou está se desenvolvendo ainda, sei lá. Marinha e Exército não estavam bem preparados para a guerra, no sentido de que eles mal tinham treinamento, mal tinham equipamento, mal tinham tudo. E aí o governo passa a prestar mais atenção, para as Forças Armadas, buscando modernizá-las. Bacana, gente? Modernizar. Só que, mesmo assim, lá na década de 20 já, ou seja, pós-Primeira Guerra, a situação continuava horrível para a galera do Exército, principalmente. Porque a gente tinha desde falta de armamento, a falta de instrução para as próprias tropas, sabe? Como é que você quer que essas pessoas sejam boas em combate se você não dá instrução para essas pessoas? Enfim, aí os oficiais brasileiros, eles se ressentiam muito com a política, no sentido de queriam uma política mais eficaz. Eles queriam, que o governo fizesse medidas mais voltadas para melhorias para eles também. E se mostraram completamente descontentes com a nomeação de um civil para ocupar o cargo de ministro da guerra, tendo tantos tenentes, tantos oficiais super bem capacitados, vão nomear um civil. A galera fica uma arara. E além disso, o Estado prometeu, o Estado em geral prometeu melhorias, mas os soldos continuavam baixos. O governo não tinha a menor intenção de subir o salário dessas pessoas. E as promoções para subir nos cargos do exército demoravam às vezes 5, 10 anos. Um tenente virar, sei lá, coronel, demorava muito tempo, gente. Muito tempo. E aí os tenentes que estavam no meio das coisas, não eram mais baixas patentes, começaram a se articular para levantar diversas revoltas militares com o objetivo de derrubar esse governo, de dar fim a esse governo. E agora eu vou citar 3 deles. Vou citar primeiro a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O que aconteceu? Eles tentaram evitar a posse do novo presidente, chamado Arthur Bernardes. E aí, como é que a gente evita essa posse? A gente faz um levante. Simples. Era para todos os fortes do Rio de Janeiro levantarem e se oporem à posse
desse presidente. Só que só se levantou o Forte de Copacabana. E aí, né, eles foram isolados, eles estavam isolados, eles foram bombardeados, porque agora o governo não perdia uma chance de bombardear ninguém, né? E os soldados do forte, em sua maioria, né, falaram, ok, a gente se rende, bacana, né? Tamo aqui, eu tô me rendendo. Só que a gente tem 17 soldados que falam, não vou me render. Eu não vou. E eles saem pra enfrentar, né, as tropas do governo, e um civil se junta a eles. Por isso, 18 do forte. São 18 pessoas contra tropas do exército ou tropas do governo em geral. E somente 2 dessas pessoas, né, 2 desses 18, sobrevivem a isso. Então, tipo, a revolta foi completamente massacrada. Outro movimento tenentista que a gente teve foi a Revolução Paulista de 1924. Em 1924, a gente tem as tropas, né, que estavam sediadas em São Paulo, e elas se rebelam contra o governo federal. O plano deles, né, era que fosse acompanhado junto, né, às tropas gaúchas. Só que as tropas gaúchas simplesmente não apareceram, não resolveram acompanhar. E eles estavam isolados na capital e sem reforços de exército, sem reforços de armamento. Eles estavam sendo bombardeados, estavam sendo cercados. E nesse bombardeamento estava afetando a vida dos civis. Então eles optaram por sair da cidade e se renderem para dar fim ao ataque à população civil. Outra revolta que foi muito violenta, mas silenciada assim também, com violência. Por fim, a gente tem a Coluna Prestes. Bom, o que era a Coluna Prestes? Sabe essa galera aí paulista que fez a Revolução Paulista de 24? A gente tem sobreviventes dela. Juntamos os sobreviventes dela com as tropas rebeldes gaúchas lideradas por Luiz Carlos Prestes, se eu não me engano. É ele mesmo. É muito Prestes. E aí eu fico perdida. O Luiz Carlos Prestes, ele lidera essa galera. E vamos chamar esse movimento de Coluna Prestes. Qual era o objetivo da Coluna Prestes, né? Era levar a revolução, né? Eles começariam a revolução nos lugares de origem e levariam a revolução para o Brasil inteiro. E nessa de levar para o Brasil inteiro, eles queriam a adesão da população. Acharam que a população ia aderir. E aí eles passam, né, a fazer esse movimento de ir, né? Eles andaram para mais de 25 mil quilômetros, se eu não me engano, em 13 estados. Só que eles eram perseguidos pelas tropas que eram apoiadoras do governo. Então foi um conflito muito complicado. E aí, sem o apoio popular, sofrendo essa pressão absurda, sem reforço militar, essa galera, né, acabou se refugiando na Bolívia. E de lá, o movimento se dissolveu. Mas a ideia de voltar para tomar o país, ela não morreu. Ela só ficou ali, ficou em banho-maria. Eu preciso que vocês prestem atenção nesses movimentos tenentistas, porque eles querem dizer alguma coisa. Se o objetivo deles era derrubar o governo, eles vão ser figuras essenciais para o golpe de 30. Além disso, né, o movimento tenentista, ele defendia reformas como o voto secreto, centralização de poder, o ensino primário e profissional obrigatório. Então eles queriam mudanças efetivas mesmo, além de aumentar o soldo deles, eles queriam também dar fim a esse governo que só olhava, né, para algumas questões e simplesmente fechava os olhos para muitas. E aí, né, eu vou falar mais pra frente, mas vou fazer um resumão aqui. Em 1930, essa galera aí da Coluna Prestes, ela volta pro Brasil. Com os ânimos à flor da pele, a gente tem uma dada eleição, e essa eleição aí vai gerar um bafafá. Mas vou dizer que pra derrubar essa galera que foi eleita, foi super necessário esses tenentes participarem. Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo aí foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Ah, Ana, você acabou de falar do movimento tenentista, por que você tá falando de arte? Primeiro, arte é importante, tá? Segundo,
A gente passou por uma mudança muito efetiva, né? Vinha passando nesse momento da história, por uma mudança muito efetiva. A gente estava saindo, né, de um tradicionalismo colonial, de um ritmo muito lento, para se inserir no mundo industrializado, moderno, moderno em diversos aspectos, tanto na produção quanto no modo de viver. A gente tem fotografia, a gente tem cinema sendo introduzido e tudo mais. Então a gente passa por uma série de evoluções tecnológicas que entram em conflito. Então são duas realidades entrando em conflito aqui no século XX. Esse tradicionalismo com essa modernidade. E a Semana de Arte Moderna vem para botar em xeque tudo isso aqui. Aqui no Brasil, como eu falei, né, Semana de Arte Moderna coloca tudo isso em xeque. Por quê? Porque no Brasil, além das artes expressarem essas transformações, né, no modo de viver, no modo de pensar até, e no modo de produzir, ela também traz alguns questionamentos, como em que sociedade, né, esses artistas estavam inseridos, na forma como eles viam a sociedade. Era um período de muita indagação, de muita transformação, de muitas descobertas. Então, toda a arte produzida aqui no Brasil, né, e exposta nessa Semana de Arte Moderna, e até produzida para além disso, porque esse movimento da arte moderna não durou só essa semana, ele iniciou em 1922 e durou muito tempo, chegando até o final da década de 30. Nesse período, os artistas eles tinham uma tarefa muito simples, porém muito complexa ao mesmo tempo, que era, eles tinham a tarefa de construir a identidade nacional, construir a nação. Então eles tinham que repensar a cultura, eles resgatavam tradições, costumes e etnias que foram ignoradas pelo governo e eram constantemente ignoradas pelo governo. Minorias como a cultura afrodescendente, a cultura indígena, a cultura imigrante, até estrangeira. Tudo isso foi questionado. E aí, né, eles voltados para essa coisa de construir identidade nacional e tudo mais, eles se fizeram a seguinte pergunta: qual é a cara do Brasil? Né? Que cara o brasileiro tem? Será que é uma cara só? Essa pergunta também vale para uma dada afirmação que aconteceu esses dias numa reunião ministerial. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro, né? E que cara tem o Brasil? E esses artistas buscaram responder essa pergunta de que cara tem o Brasil, quem é o brasileiro, nas suas artes. E por isso essa semana foi super impactante. Porque ela representou essa teatralização da modernidade e conseguiu visualizar, né, trazer para o visual, para a vida cultural, esses questionamentos que já cercavam ela, mas nunca eram inseridos nela, entende? Então, por isso que esse evento teve uma baita, mega, super importância na época e para além dela, né? Exatamente porque, pelo que eu falei, por discutir e por trazer à tona questões que elas cercam a vida cultural, mas elas estão lá no ambiente político, a gente não precisa falar disso. Não, a gente precisa falar disso, porque arte também é política, sabe? É política, é politizada. Então, é uma forma até de expressar a sua crítica, a sua opinião. A arte não é ausente de opinião. E isso foi muito visto na Semana de Arte Moderna de São Paulo. Teve a semana aqui no Rio também. O movimento também não só ficou em São Paulo, só no Rio, ele foi para outros lugares do Brasil. E algumas das questões, né, que eles tratavam dentro dessa Semana de Arte Moderna também era: o que é cultura erudita? O que é cultura popular? Vamos lembrar que a gente teve a época da Belle Époque, né, da Belle Époque carioca, Belle Époque brasileira, que tinha o que era erudito e o que era popular. E aí a Semana de Arte Moderna vem também com esse questionamento de: tem certeza que isso é erudito? Você tem certeza que isso é popular? E qual é o problema da gente gostar da arte popular? Se ela é popular, porque ela não pode ser considerada, né, erudita, né, considerada parte da cultura? Eles trazem vários questionamentos. E artistas como Anitta Mafaldi,
o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, são artistas que botaram a cara a tapa e foram lá apresentar seus trabalhos, que marcaram a arte, né? A arte, a literatura brasileira. Enfim, agora eu vou entrar, né, no detalhe que todo mundo quer saber. Eu sei que vocês só estão assistindo essa aula pra eu falar da treta imensa que foi o golpe de 30. Eu sei que é só pra isso que vocês estão aqui, pra me verem falar dessa treta. Porque é a treta. Vamos lá, eu já perdi a conta de quantos golpes eu já vim aqui falar. Mas, né, estou aqui mais uma vez para falar de mais um golpe. Dessa vez em 1930. Enfim, como eu falei no início da aula, a gente tinha aquela política lá do café com leite, né? Chamada, um paulista assume a presidência, aí ele indica um mineiro, e aí o mineiro indica o paulista, e fica nesse jogo aqui, e o resto não governa, o resto só baixa a cabeça e fala amém. Só que, né, durante o governo do Washington Luiz, lá em 1926, a gente começa, né? Em 1926 a gente já passou por todos aqueles movimentos sociais, o movimento tenentista tá crescendo, a gente tem a Semana da Arte Moderna questionando tudo, né, todos os ideais dessa república. Então a gente começa a ver a crescente, né, o crescente movimento de oposição a essa aliança do café com leite crescer e se fortalecer. E aí, beleza, a gente tem esse fortalecimento aí, mas tá tudo de boa. Estamos no final do governo aí do Washington Luiz. Aí já fica o candidato mineiro assim, pode vir, pode me indicar. Tô aqui te esperando, pode vir. Aí o Washington Luiz fala, eu vou indicar um paulista. E aí o governo, os mineiros ficam, ele não fez isso, ele não fez. Mas ele não fez. Aí o Júlio Prestes fica, ele fez. Eu sou indicado, não é você. Aí a galera de Minas fica como? Bolada. Mas, né, o que levou o Washington Luiz a indicar um paulista no lugar de um mineiro? Primeiramente, ele queria, né, continuar aí a política dele de estabilização econômica. O que isso significava? Que tinha que manter o preço da alta do café, né, o preço alto do café, e era só isso que interessava ele, porque ele era paulista, então ele defendia o interesse do estado dele. Enfim, só que ele pensou, tipo, eu vou indicar aqui, essa galera de Minas vai ficar suave, sabe, suave, porque eles me amam, eu sou super popular, eu sou a Regina George, sabe? Quem é o Washington Luiz? Ele é maravilhoso, ele consegue agradar todo mundo, ele agrada as elites e tal. Na cabecinha do Washington Luiz era isso que estava acontecendo. Do lado de fora era, que filho da mãe, eu não acredito que você indicou um paulista no lugar da gente, eu não tô acreditando. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Aqui está a nossa aliança, eu vou rasgar a nossa aliança, ela não existe mais. Não existe mais. E aí o que acontece? Essa galera de Minas aí, bolada, chega e articula uma aliança com essa galera da oposição, principalmente os gaúchos, para enfrentar os paulistas nas eleições. Eles se juntam, né? Eles formam, né? Os mineiros, os gaúchos, os cariocas, os paraibanos, eles se juntam e formam uma aliança liberal. E aí, a aliança liberal lança quem? Aquele que a gente vai falar muito depois. O nosso querido GG. O Getúlio. Ela lança Getúlio Vargas, né? Para candidato à presidência. E vamos lembrar que as eleições tinha eleições para presidente e para vice-presidente. E para vice-presidente, a Aliança Liberal lança o paraibano João Pessoa. Até aí, tranquilo, né? Eleições, parada justa. Com muitas fraudes, com muita voto aí comprado, enfim, né? Eleições de 30, tranquilo. Quem ganhou? Foi o Getúlio? Quem dera se tivesse sido ele, aí tinha sido mais fácil as questões. Eu tô aqui falando, né? Mas quem ganha foi o Júlio Prestes. E aí a tensão aumenta, porque aquela galera lá, lembra a galera da coluna Prestes? Ela volta e, né, olha, fala, né, a gente tentou ganhar a forma limpa, né, chegar no poder de forma limpa, mas isso não significa que a gente não vai chegar ao poder, a gente só vai chegar ao poder de uma forma mais suja, mas vamos chegar lá. Porque se a gente não tirar essa galera do poder agora, a gente não tira nunca mais. E esse era o discurso de
Oswaldo Aranha, de Getúlio Vargas e do próprio Luiz Carlos Prestes. Então a gente tinha uma galera aqui falando, tipo, olha, a gente vai ter que fazer uma revolução armada pra tirar esse cara do poder. E aí, nesse inteirinho que eles estão discutindo isso, a gente tem um assassinato de João Pessoa. As más línguas dizem que era porque ele era amante de uma outra pessoa, e aí o marido dessa pessoa chegou e matou ele. Porém, contudo, todavia, a galera da Aliança Liberal falou que a morte do João Pessoa era culpa do governo do Washington Luiz. E aí a galera, a população se solidarizou, falou, não acredito, eu não tô acreditando. Ai, tão novo, tão jovem. Não, tinha que ser esse governo horrível, porque a população já estava bolada com o governo, então eles souberam manipular a população. E aí, um movimento de oposição, como eu falei, alguns nomes, eles se juntam e começam a articular a Revolução Armada. Aí quem vai entrar, quem vai ser figurinha muito importante na Revolução Armada? Os tenentes. Aquela galera do movimento tenentista vai aderir muito a essa questão da Revolução Armada, porque eles não querem mais esse tipo de governo. Então juntou a galerinha. E aí, né, em 3 de outubro desse ano, de 1929, né, as ações se iniciaram, as ações movimentadas pela galera da Aliança Liberal, elas se iniciaram nos estados que integravam essa aliança, ou seja, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas. E no dia seguinte já tinha adesão em todo o país. Para vocês verem quanto a população estava insatisfeita com o governo vigente. E aí, né, em 24 de outubro, a galera, né, forma uma junta, né, essa galera da Aliança Liberal, forma uma junta militar que vai lá, bate na porta do Washington Luiz e fala, barulhinho de porta batendo, né? Então, ou você sai, ou você sai. Você tem a opção de sair por bem aqui, na moral, passar. Ou você tem a opção da gente ir aí e tirar você na força. A Washington Luiz falou, vem me tirar na força então. E o Washington Luiz, ele simplesmente foi deposto, tirado à força, né, do poder. E essa junta militar assume o poder. Só que quem era o líder da junta militar? Quem era? Era o Luiz Carlos Prestes? Não era ele, não. Era o Getúlio Vargas. E aí, o Getúlio Vargas estava ainda no Rio Grande do Sul, ele chega no Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro, eu acho, 31 de dezembro, e ele assume o governo, né, como chefe de um governo provisório. E é assim que se dá o golpe de 30, né? A gente sabe que não tem nada de provisório, mas deixa pra próxima aula, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que vocês tenham gostado. Graças a Deus ela ficou mais curta do que a outra aula. Mas é isso. Não esqueçam de prestar bastante atenção aqui, porque o final dessa aula vai ser super importante para vocês entenderem o governo do tio Getúlio. Na verdade, todas essas aulas aqui, essa que eu estou falando para vocês e a anterior, são importantes para vocês entenderem as demandas que Getúlio busca atender, a forma como ele vai governar, enfim, tudo. Mas vou deixar esses detalhes todos aí para a aula de Getúlio Vargas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijos, vejo vocês na próxima aula.